Sejam muito bem-vindos, amados, aqui à aula número 2 da Lei 3.924 de 1961, né? Essa aula 2 nós vamos tratar aí sobre aqueles pontos importantes que se encontram do artigo 4º até o artigo 12 desta lei, né? E são pontos bem diretos, né? Bem executíveis, digamos assim. E então eles são bem fáceis de serem entendidos e a melhor forma é a gente ir bem direto neles sem maiores problemas, né? Logo de cara, ele vai falar o seguinte, que cometer um crime contra aqueles monumentos pré-históricos ou monumentos arqueológicos, né, é um crime contra o patrimônio nacional. Isso é uma informação extremamente importante. Se cometer um crime contra um monumento pré-histórico ou um monumento arqueológico, é um crime contra o patrimônio nacional, contra o patrimônio nacional. Então, se é um crime contra o patrimônio nacional, isso significa que haverá possível punição penal, possível punição criminal, caso isso seja feito. Isso está aí no tópico 1, né? Tanto que diz aqui, ó, será considerado, vou colocar a cor vermelha, será considerado crime contra o patrimônio nacional e, sendo considerado crime, é punível conforme as leis penais brasileiras, né? Conforme as leis penais de nosso país. Perfeito? Bem tranquilo, né? Esse primeiro ponto aí, tá? E aí, logo depois, ele vai falar sobre um ponto que é bem interessante a gente conhecer, que é sobre a escavação realizada por particulares. Preste atenção que aqui ele está falando que a escavação está sendo realizada ou será realizada. Quem vai escavar, quem vai exercer o trabalho de escavação é um particular. Ou seja, não é o Estado, não é a União, não é o município, não é o Distrito Federal. Quem vai fazer o trabalho de escavação é um particular. Esse particular nós podemos entender uma pessoa física, mas principalmente uma pessoa jurídica, que é alguém que vai solicitar, anote essa palavra, solicitar uma permissão. Conseguindo essa permissão, seguindo todas as regras, essa pessoa poderá fazer aquela escavação. E ele pode pedir essa permissão para fazer a escavação, né, em terras. E aí estamos falando da terra onde será feita a escavação. Ele pode fazer essa escavação, desde que seja permitida a ele, né, em terras que são do domínio público, União, Estado, município, ou até mesmo em terras de particular. Se ele tiver a devida autorização, a devida permissão, ele pode fazer essa escavação nessas terras aqui, perfeito? Tá? Constituir, então, ele vai poder fazer isso, constituindo essa permissão mediante, né? Então, mediante essa permissão, mediante ao governo da União. Ele vai dizer através da diretoria do patrimônio Histórico, Artístico e Nacional. Pode cair esse termo na sua prova, essa diretoria do Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional, porque ele está perguntando conforme a lei, mas essa diretoria, ela era junto ao Ministério da Cultura, da Educação e Cultura, né? Isso em 61, que é a data da lei, né? E que, de certa forma, estava exercendo a função que hoje é do IPHAN, tá? Que hoje é do IPHAN, perfeito? Então é uma portaria, é uma diretoria, né, que em regra não tem mais aquela função e hoje é do IPHAN. Porém, conforme está estabelecido na lei, né, e o examinador deve cobrar o que está na lei, é aquela característica onde que ele ainda a chama de diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Perfeito? Então, quem vai oferecer essa permissão, quem vai constituir essa permissão é a diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Atualmente, o IPHAN estaria com essa responsabilidade. Agora, se por acaso, voltando aqui ao anterior, preste atenção, eu sou um particular, eu posso pedir uma permissão para fazer uma escavação? A resposta é sim.
Quem é que vai me dar essa permissão? Quem vai me dar essa permissão é a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Ela me deu a permissão, beleza? Essa permissão pode ser para que eu faça a escavação em terras de domínio público, mas também em terras de particular, correto? Em terras de domínio público, mas em terra de particular. Se é terra de domínio público, então, no momento que me oferecem a permissão, automaticamente já estão me dizendo, olha, é terra pública, então pode fazer a escavação. Mas, porém, todavia, contudo, se por acaso essa permissão que eu consegui for em terras de particular, né, fica a mim, né, que irei fazer a escavação, obrigado, eu passo a ser obrigado ao termo, eu sou obrigado a respeitar o proprietário ou possuidor daquele solo. Né? Porque o solo, né, é de propriedade de alguém, ou alguém tem uma permissão, um ato de possuir aquele terra, né? Ele é um posseiro, ele tem um ato de possuir aquela terra, né? Então, se ele é proprietário daquela terra, eu que irei escavar aquela terra, que tem uma permissão para tal fim, eu preciso respeitar os direitos, eu sou obrigado, esse é o termo, eu sou obrigado a respeitar os direitos que aquela pessoa, que aquele proprietário tem sobre aquela respectiva terra. Tranquilo? Beleza? Tranquilo? Tá, Kennedy. Mas como é que eu alcanço essa permissão? E aí ele vai colocar isso pra gente, os passos necessários para alcançar a permissão para escavação, né, como particular. Eu estou falando de escavação como particular. Eu, você, uma empresa jurídica, né, de direito privado que trabalha com isso, que exerce tal ação, né, essa instituição, ou eu você, que tenha, obviamente, conhecimento técnico para tal fim, podemos solicitar essa permissão e estaremos fazendo essa escavação de forma particular. Mas para conseguir essa permissão, antes de qualquer coisa, é necessário o pedido. Isso é óbvio, né? Ninguém vai me dar uma permissão se eu não pedir. Isso é óbvio, eu tenho que chegar e pedir, né? Aí eu vou pedir para quem? Conforme estar na lei, eu vou pedir à Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Perfeito? Eu vou pedir para ela. Mas quando eu peço isso para ela, né, esse pedido, ele precisa ter algumas indicações, ou seja, alguns elementos, chaves primordiais, né, para pelo menos ser analisado o meu pedido. Né? Então, naquele pedido, eu tenho que colocar algumas indicações. Entre essas indicações, eu tenho que colocar a indicação exata do local que eu pretendo escavar, do vulto, a estrutura, né, ali do local que eu pretendo escavar, da duração aproximada dos trabalhos a serem executados, então quanto tempo aproximadamente, né, caso eu consiga a permissão, eu vou fazer aquela escavação, mas não só, eu ainda preciso informar, entregar uma prova de idoneidade técnico-científica e financeira do requerente, não é isso que ele diz? Ou seja, quem está requerindo a permissão precisa entregar uma prova de idoneidade técnica científica. Eu tenho que ser idôneo de forma técnica, mas eu também tenho que ser idôneo de forma financeira. Tenho que entregar uma prova para isso. E além disso, ainda tem que estar claro, claríssimo, translúcido no pedido que quem é o responsável por aquela escavação. Ou seja, o nome do responsável daquele que irá realizar os trabalhos. Né? Por que eu tenho que dar o nome do responsável? Porque o responsável ele passa a ser responsabilizado tanto penal, civil ou administrativamente sobre qualquer ação de danos ao patrimônio nacional ou a terceiros. Então você tem que dizer claramente quem é o responsável que irá fazer aquela escavação. Simples assim, simples assim. Perfeito isso? Tranquilo? No tópico 3 ele coloca uma hipótese, ele fala assim, olha, estando em um condomínio aquele território,
somente poderá requerer a permissão o administrador ou o cabecel, que é alguém eleito para administrar junto ao Estado questões fiscais e outras, né? Aquela parte, aquele condomínio em si. Tá? Então, só poderá ser pedida a permissão pelo administrador ou pelo cabecel, né, daquele condomínio, perfeito? Daquele condomínio. Então, a lei só fala isso. Estando em um condomínio, né, a permissão só poderá ser pedida pelo administrador ou pelo cabecel daquele respectivo condomínio. Simples assim. É simples assim. Beleza. No tópico 4, ele está dizendo o seguinte, ó. Para que eu tenha uma permissão e a minha permissão seja legal, essa permissão será me entregue mediante uma portaria. Então, será assinada uma portaria. Aqui ainda diz pelo ministro da Educação e Cultura, não existe mais esse ministério, né? Mas aqui ainda diz isso, pelo ministro da Educação e Cultura, né? Hoje são 2 ministérios distintos, né? Será entregue aí para o ministro da Educação e Cultura, ele irá assinar uma portaria, é o que está dizendo aqui, e essa portaria é que vai me dar a permissão. Então, o documento para oferecer a permissão é uma portaria assinada pelo ministro da Educação e da Cultura, né? Aqui, mediante essa legislação e outras legislações que eu li, não encontrei se hoje é o ministro da Cultura ou se hoje é o presidente do IFAM. Eu acredito que essa permissão, né, ela continua sendo do ministro da Cultura, mas eu não posso te dar essa certeza porque eu não encontrei a legalidade que trata sobre isso recente, né, o assunto que trata sobre isso recente. Beleza. Então a permissão terá por título, não encontrei por enquanto, quem sabe até o final do curso eu não encontro, né? Então olha lá, quem disse a permissão precisa passar por uma portaria e essa portaria, conforme está aqui na lei, será assinada pelo ministro da Educação e Cultura. Beleza? Tranquilo? Bom demais, né? Na qual essa portaria não é só assim, tá permitido, não funciona assim. Não, lá vai ter condições que eu devo seguir caso eu consiga essa permissão. Por isso que ele diz assim, ó, ficarão estabelecidas as condições a serem observadas ao desenvolvimento das escavações e estudos. Então, nesta portaria terá escrito, definido todas as condições que eu tenho que seguir no momento daquela ação, no momento da possível escavação. Simples assim, tá? Simples assim. O pedido, então vamos voltar ao pedido. O pedido para que eu tenha a permissão, eu posso fazer esse pedido tanto para fazer ali a escavação em um terreno público, como em um terreno particular. Não posso? Não posso, beleza. Mas, porém, todavia, contudo, a lei é clara. Se o meu pedido de uma permissão for para um terreno particular, é necessário que, juntamente com o meu pedido, que sou o técnico responsável, que juntamente com o meu pedido, eu entregue a autorização por escrito do proprietário daquela terra, do proprietário daquele terreno, aonde pretendo fazer a devida escavação. Entendemos? Perfeito? É por isso que ele diz aqui, ó, que desde as escavações e estudos devem ser realizados em terrenos que, olha bem, que não pertençam ao requerente. Ou seja, não pertence a mim que sou requerente. Se sou eu que sou o requerente, sou o dono, aí tudo bem, né? Não preciso dessa autorização, afinal o terreno é meu, tá? A terra é minha. Mas, porém, todavia, contudo, se por acaso não pertence a mim, eu preciso entregar juntamente com o meu pedido de permissão, né, anexado o consentimento por escrito do proprietário daquela terra. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo ali. Tópico 6 já comentei. A partir do momento que eu entrego lá o pedido, eu tenho que entregar algumas coisas. Dentre aquelas coisas, o responsável. Lembra que eu tenho que falar quem será o responsável?
idoneidade técnica, idoneidade financeira, o local, o vulto, né? Eu preciso entregar todo o tempo, né, aproximado de escavação, né? Preciso entregar tudo isso e dentre elas eu tenho que entregar lá o nome do responsável pela escavação. E por que eu tenho que entregar o nome? Porque se der merda é ele que vai ser responsabilizado. É por isso, só por isso. Tá? É por isso que ele diz assim, as escavações devem ser necessariamente executadas sobre a orientação do permissionário, tá? Porque o permissionário é aquele que é responsável, perfeito? Então, tudo tem que ser feito conforme a orientação do permissionário. Aquele que tem a portaria dizendo assim, ó, é você que é o permissionário da escavação. Perfeito? É você que é o responsável pela escavação. Tá? Então é extremamente importante, né, que você entenda isso. Por quê? Porque se der merda, quem irá ser responsabilizado é o permissionário. E poderá ser responsabilizado tanto de forma civil, quanto de forma penal e de forma administrativa. Tá? Pelos prejuízos ocasionados tanto ao patrimônio nacional ou até mesmo a prejuízos ocasionados a terceiros, né? Tranquilo? Beleza? Bom demais. Eu consegui a permissão. Sou permissionário, estamos lá fazendo a escavação, feliz e contente ela ia cantar, tá tudo certo e tal. E aí enviam lá um fiscal para ver a minha escavação, com a portaria na mão, vendo lá as condições. Eu posso impedir esse fiscal de ver a escavação? Ele chega com a portaria, vê as condições, fala assim, vim verificar se a escavação está cumprindo o que está escrito na portaria. Eu, que sou o permissionário, posso impedir? Isso. É óbvio que não. É óbvio que eu não posso impedir. Né? Não mesmo. E é isso que está aqui no tópico 7. Ele fala, ó, não se pode, em hipótese alguma, impedir o responsável, né? Para inspeção dos trabalhos, realizados na escavação. De forma alguma, né, eu posso impedir. De forma alguma. Beleza? Tranquilo? Bom demais, né? Bom demais. E o ponto 8 do artigo 11, lá do artigo 11, que está aqui no ponto 8, vai dizer o seguinte, bem simples, que eu que sou permissionário, eu preciso entregar um relatório, entregar as informações junto à Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, trimestralmente. Eu preciso lá entregar um relatório anotado, as informações em relação ao meu trabalho, trimestralmente a essa diretoria. Salvo de uma ocorrência excepcional, né? Aí, nessa ocorrência excepcional, eu preciso informar imediatamente que ela aconteceu. O salvo é que é imediato, não que eu possa demorar mais. É porque é imediato. É por isso que ele fala assim, ó. O permissionário fica obrigado a informar a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional trimestralmente sobre o andamento das escavações, salvo a ocorrência de fato excepcional, cuja notificação deverá ser feita imediatamente. Então, o salvo é ser mais rápido, a notificação tem que ser imediata, né? Mas se não tiver nenhuma ocorrência de fato excepcional, aí eu preciso encaminhar os relatórios, né, a cada trimestre. Aconteceu um fato de ocorrência excepcional, imediatamente eu preciso informar. Beleza? Tranquilo? Bom demais. Aí eu fui lá, consegui a permissão, feliz e contente ela ia cantar. A pergunta é, será que eu posso perder a permissão? A resposta é, sim, eu posso. Aí a pergunta é, mas quem é que pode tirar a minha permissão? E a resposta é o ministro de Estado da Educação e Cultura. É esse que é citado aqui no texto. O ministro de Estado da Educação e Cultura. Mas
Quando que ele pode tirar a minha permissão? E a resposta é, ele pode tirar a minha permissão em 3 hipóteses. 3 hipóteses. Primeira hipótese, se eu não cumprir aquilo que está na portaria, que são as condições estabelecidas para escavação. Se eu não cumprir, ele pode sim cassar a minha permissão. Simples assim. Isso está na linha A, né? Além da linha A, na linha B fala assim, se por acaso, de forma injustificada, eu ficar num prazo superior, essa é a palavra-chave, num prazo superior a 12 meses sem fazer a escavação, mas de forma injustificada. É por isso que ele fala no finalzinho, salvo por força maior devidamente comprovada. Se é uma força maior devidamente comprovada, aí ele não pode cassar a minha permissão. Mas se for por qualquer situação, porque eu estou afim de suspender os trabalhos, e essa suspensão durar por um tempo superior a 12 meses, aí sim o ministro poderá cassar a minha permissão. Beleza? E por fim, mas não menos importante, ele também poderá cassar a minha permissão se eu não encaminhar para ele aqueles relatórios trimestrais que a gente acabou de ver sobre as situações que se encontram acontecendo no local de escavação. Tá? Se eu não encaminhar trimestralmente, ou se aconteceu alguma coisa excepcional, não podemos esquecer disso, alguma coisa excepcional, neste caso eu tenho que encaminhar imediatamente. Se eu não encaminhar imediatamente, ele também pode cassar a minha permissão. Ou nos 3 meses, ou em algo excepcional imediatamente. Se eu não encaminhar, ele pode cassar a minha permissão. Beleza? Agora, a última questão aqui é, se por acaso eu perder a minha permissão por qualquer uma dessas 3 hipóteses, e somente e exclusivamente por qualquer uma dessas 3 hipóteses aqui citadas, eu não terei direito à indenização em nenhum sentido, nem mesmo em relação ao investimento que eu fiz para fins de escavação. Perfeito? Então, se eu sou permissionário, perdi a permissão, por qualquer uma dessas 3 hipóteses, eu não terei direito à indenização. De boa? Tranquilo? Bom demais. Então, vamos dar as mãos, porque nós vamos para mais um momento de fé. Vamos responder alguns exercícios, né? A questão número 1 diz assim, qualquer ato que importe na destruição ou mutilação dos monumentos pré-históricos ou arqueológicos será considerado crime contra o patrimônio nacional e, como tal, punível, de acordo com o disposto nas leis penais. O item 1 está? Isso, o item 1 está certo. Certíssimo, na letra da lei, sem tirar nem pôr, item 1 correto. Vamos ao item de número 2. O direito de realizar escavações para fins arqueológicos em terras de domínio público ou particular constitui-se mediante permissão do governo da União através da diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ficando obrigado a respeitá-lo proprietário ou possuidor do solo. O item está dizendo que eu, ou você, ou qualquer um que tenha pedido a permissão, recebendo essa permissão, essa permissão será dada mediante o governo da União, através da diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é essa que está escrito na lei, ficando obrigado, então eu fico obrigado, caso eu tenha essa permissão, ou você também, ou qualquer um que tenha essa permissão, a respeitar o proprietário ou o possuidor do solo aonde que eu irei escavar. O item 2 está corretíssimo. Realmente eu sou obrigado a respeitar o proprietário e você também, caso venhamos ter uma permissão sobre o processo de escavação. Beleza, o item 2 então está correto. Vamos ao item número 3. O pedido de permissão deve ser dirigido à diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, acompanhado de indicação exata do local, do vulto e da duração aproximada dos trabalhos
a serem executados da prova de idoneidade técnico-científica e financeira do requerente e do nome do responsável pela realização dos trabalhos. Eu tenho que, na hora de fazer o pedido, eu tenho que entregar o local que eu vou escavar? Sim. Tenho que entregar o vulto? Sim. Eu tenho que entregar lá o nome do responsável? Sim. Eu tenho que entregar lá um documento que demonstra a minha idoneidade técnica e a minha idoneidade financeira? Sim, tenho que entregar tudo isso. Então o item 3 está correto. O item 3 está corretíssimo, sem tirar nem pôr. Vamos ao item de número 4. Estando em condomínio, a área em que se localiza a jazida somente poderá requerer a permissão o administrador ou o cabecel, eleito na forma do Código Civil. Inclusive, o texto está na letra da lei, então está certíssimo. Nem tirar nem pôr. No condomínio, né, somente quem pode pedir a permissão, conforme está na lei, o administrador ou o cabecel, que é responsável pelo condomínio também. Beleza, o item 4 está certíssimo. Vamos usar o item de número 5. Somente poderão ser feitas escavações e estudos em terreno que pertença ao requerente. Então, para que eu consiga fazer uma escavação, é necessário que eu tenha permissão para fazer uma escavação, o terreno precisa a mim pertencer. Ele diz que somente assim. Somente assim? A resposta é não, não é somente assim, né? Pode a mim pertencer, mas pode pertencer a uma outra pessoa também. Só que no caso, se pertencer a uma outra pessoa, eu preciso, na hora do pedido, entregar em anexo a autorização por escrito dessa pessoa, permitindo que eu faça a escavação em sua terra. Então é possível, né, fazer com terras de outras pessoas, com terras de terceiros, em terras de terceiros. Sendo assim, o item 5 está errado, o item 5 está erradíssimo. Vamos ao item de número 6. As escavações devem ser necessariamente executadas sob a orientação do permissionário, que responderá civil, penal e administrativamente pelos prejuízos que causar ao patrimônio nacional ou a terceiros. O item 6 está? Isso, o item 6 está? O item 6 está? Corretíssimo, né, amados? Corretíssimos, isso mesmo, né? O permissionário, é isso que ele está dizendo, o permissionário, ele responderá civil, penal e administrativamente pelo prejuízo causado tanto ao patrimônio nacional ou até mesmo ao prejuízo causado a terceiros. Sendo assim, o item 6 está certo. Vamos ao item de número 7. As escavações devem ser realizadas de acordo com as condições estipuladas no instrumento de permissão, podendo o responsável impedir a inspeção dos trabalhos por delegado especialmente designado pela Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, quando for julgado conveniente. Aqui está dizendo que o permissionário, que tem a permissão, pode, o responsável, o permissionário, pode impedir a inspeção dos trabalhos realizadas lá pelo delegado especialmente designado pela diretoria, quando ele julgar conveniente. Mas ele pode impedir? A resposta é não, professor. Ele não pode impedir, né? Ele não pode impedir a entrada lá do delegado especializado naquele assunto para fim de fiscalizar com a portaria lá na mão e ver se ele está cumprindo as condições que foi dado na permissão que ele tem. Ele não pode impedir, professor. Isso mesmo. Ele não pode impedir. Sendo assim, o item 7 está errado. E aí, nós chegamos no item 8º e último item dessa aula, que diz assim: caso sejam suspensos os trabalhos de campo por prazo superior a 12 meses, salvo motivo de força maior, devidamente comprovado, o ministro da Educação e Cultura
poderá cassar a permissão concedida, onde o permissionário terá direito à indenização pelas despesas que tiver efetuado. Como a velha vaca mimosa dizia... Caso seja suspenso os trabalhos de campo, por prazo superior a 12 meses. Realmente, lá fala desse prazo superior a 12 meses. Salvo por motivo de força maior. Realmente, lá fala, salvo por motivo de força maior. Devidamente comprovado. O ministro da Educação e Cultura poderá cassar a permissão. Realmente, ele pode cassar a permissão. Realmente. Se ficar mais de 12 meses, superior a 12 meses, com as atividades suspensas, sem ser um motivo de força maior, o ministro pode cassar a permissão. Pode sim, tá? E aí ele diz no finalzinho, e este que teve a permissão cassada terá direito à indenização pelas despesas que tiver efetuado. Aí pulou o corguinho. Aí o item fica errado. Porque se ele descumpriu a regra dos 12 meses, ou qualquer uma da linha A, da linha B, né? Da linha A, que é desrespeitar o que está na portaria, e da linha C também, que é não entregar o relatório trimestral ou quando acontecer algo excepcional, né? Ou da linha B, que é essa, que são ficar suspensas as atividades por um período maior de 12 meses, né? Se ele descumprir qualquer uma dessas e a permissão dele for cassada por isso, ele não terá indenização em relação ao que ele gastou ou qualquer outro tipo de indenização lá no campo de escavação. Beleza? Tranquilo? Sendo assim, o item 8 está errado. Crianças do meu coração, muito obrigado pela atenção de todos, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu!